Tá na hora de falar de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians no quadro Na Área com Edu Jardim e Felipe Noronha. Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral, Felipe Noronha e Eduardo Jardim aqui para comentar os jogos do Campeonato Paulista do final de semana. Começamos pela partida em que o Corinthians sofreu até o final, mas aos 90 e muito de acréscimos conseguiu uma vitória, teve uma pequena sobrevivência no campeonato, por algumas horas ainda teve chance de classificação graças ao 3-2 contra o Santo André, mas depois com a vitória da Inter de Limeira sobre o Ituano foi eliminado, porém zero risco de rebaixamento. Eduardo Jardim, uma vitória, pelo menos o torcedor corintiano pode pensar que as coisas estão melhorando de alguma forma. Pode pensar, e também, assim, se você fizer o recorte do período Mano Menezes e período Antônio Oliveira, tem aí uma boa diferença, né? O Corinthians até toma um empate de forma que não poderia ter tomado. Para mim, até o Cássio falha no segundo gol, mas define aí a vitória com esse gol do Pedro Raul no final. Mas o recorte de Antônio Oliveira e Mano Menezes é uma equipe totalmente diferente, né? Você pode argumentar até que chegou o Garro depois, é verdade. O Gustavo Henrique também, acho que não chegou a atuar com o Mano Menezes, só chega depois. Mas o trabalho do Mano estava muito ruim e não tinha perspectiva nenhuma. Agora, com o Antônio Oliveira, pelo menos dá para pensar se não, pelo menos alçar um voo tão grande no Brasileirão, né, como título, ou até G4. Mas acredito que dá para pensar em mais do que brigar apenas para não cair, né? O Corinthians foi a 13 pontos, a Inter de Limeira a 17 e o Bragantino, que venceu o Santos, foi a 21. Faltando só uma rodada, o Corinthians não tem como alcançar a Inter e por isso não jogará as quartas de final. Mais um ano do Campeonato Paulista em que pelo menos um grande fica fora. O Santos não fica fora, mas o Santos perdeu nesta rodada, perdeu por 1-0 para o Bragantino, inclusive na classificação geral. Vê o Bragantino se aproximar. O Bragantino foi a 21 pontos, o Santos a 22. De qualquer maneira, em seus grupos, ambos são líderes. Agora, a atuação do Santos nessa derrota por 1-0, Edu, foi muito fraca, né? Não, foi horrível. Foi a pior atuação do Santos no ano. De fato, como a gente citou muito no resenha, foi uma partida que não demonstramos nada, não demonstramos evolução nenhuma. Até acho que se a gente pensar ainda que é o segundo jogo que temos uma semana livre para trabalhar e a equipe piora, é um pouco preocupante, né? A atuação foi ruim dos dois lados até, o Bragantino nem criou tanto assim, mas no ataque, quando chegou, guardou o seu gol, o Santos não chegou no ataque também, o Santos finalizou 2 bolas no gol, uma do Felipe Jonathan no segundo tempo, outra do Furt de longe, que não levou perigo praticamente nenhum. Preocupante porque a piora começou agora nessa fase, né? Tudo bem, o Carille até cita em coletiva que é num período que podemos falhar, mais ou menos, né? Até pode, mas, por exemplo, a liderança geral já ficou distante, algo que era muito plausível até 2, 3 rodadas atrás, agora parece bem difícil já. Santos que tem o seu adversário das quartas já definido, enfrenta a Portuguesa daqui 2 semanas, no final de semana da próxima semana. Santos e Portuguesa se enfrentam em jogo único nas quartas. Segundo o Fábio Carille, esse jogo será na Vila Belmiro. Por fim, rolou um clássico no domingo também. O São Paulo recebeu o Palmeiras no Morumbi e ambos empataram 1-1. São Paulo abriu o placar, depois o Palmeiras buscou o empate. Palmeiras que é o líder geral. Como o Edu falou, o Palmeiras já estava classificado, encara muito provavelmente a Ponte Preta. Confiro aqui no meu celular, o Água Santa ainda tem chances de classificação, mas deve ser a Ponte Preta. Já no São Paulo, a situação é mais complicada. Até o líder com 19 pontos, só que a mesma pontuação do Novo Horizontino e o São Bernardo tem 18. Tudo bem que o São Paulo pega o Ituano, candidatíssimo ao rebaixamento, mas pode ficar fora. Podemos ter até 2 grandes fora das quartas de final. Esse grupo aí do São Paulo ficou bem complicado, né? E inclusive é até uma sorte, entre aspas, do São Paulo que o São Bernardo pega o Mirassol, que é uma equipe que já está eliminada. Já está eliminada, mas é mais difícil, né? O Novo Horizontino pega quem? Portuguesa. A Portuguesa também já está classificada e não vai brigar por primeira posição, né? Então, enfim, acredito que passe o São Paulo e o Novo Horizontino, mas tem sim essa chance bem real de o São Paulo ficar de fora. Agora, ontem o São Paulo foi prejudicado. É bom citar que o Palmeiras teve uma expulsão no próprio lance do gol do São Paulo, né? O Richard Rios era para ter sido expulso. O lance do pênalti aí você pode até discutir, porque o Rafael realmente acerta a cabeça do Murilo, né, numa bola aérea. Aí você pode discutir se foi uma força desproporcional ou não, se foi intencional ou não, enfim.
E teve um lance também, no mínimo discutível, que também não foi marcado, que o VAR recomendou, né? A marcação chamou para pro árbitro conferir. O árbitro preferiu manter a decisão de campo, que foi o lance do Piquerez no Luciano, né? O Luciano domina a bola, o Piquerez acerta ali por trás da perna dele. Eu teria marcado pênalti, né? Mas, enfim. Então, assim, o São Paulo tem motivos para reclamar. Aí depois teve toda aquela confusão ainda depois do jogo, né? Que vale citar. Bem feia, mas, enfim, a diretoria do São Paulo, o presidente e diretor, né, o Casares e o Belmonte irem lá xingar o árbitro no vestiário, o auxiliar técnico do Palmeiras ironizar a situação, e aí o Palmeiras não teve onde fazer coletiva e não fez, enfim. Já é uma situação fora de campo que é bem complicada, que até o Palmeiras disse que ia reclamar na federação, né, mas é bem feio pros dois lados, né. No próximo domingo, 4 da tarde, todos os times jogam. A rodada inteira, a rodada final do Campeonato Paulista em sua primeira fase é no mesmo horário, próximo domingo, portanto. São Paulo briga pela classificação visitando o Ituano. O Palmeiras cumpre sua tabela já classificado, encarando em casa o Botafogo. O Santos também já classificado, joga contra a Inter de Limeira, que também está classificado, inclusive. Pegará o Bragantino nos dois times que se classificaram no grupo do Corinthians. Já o Corinthians cumpre tabela encarando o Água Santa, porém o jogo vale para o Água, como eu falei, ainda briga pela vaga. Então, falaremos mais de Paulista durante a semana e com certeza na segunda que vem, daqui a uma semana, sobre os classificados, sobre os duelos das quartas de final. Tchau.